Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Lee com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe o seu like. E o vídeo de hoje é interessante. Fiz um desafio com todo respeito ao professor Ferreirinha, mas ele gravou um vídeo dizendo que ele não vai aceitar esse primeiro desafio, somente tete a tete, porque eu posso, na hora do debate, ficar consultando o BibleWorks caso eu me esqueça de alguma coisa quando eu não souber na realidade. Significa que ele não vai consultar, né? E ele é o professor que não consulta nada e eu sou o professor que pode consultar, segundo ele. Nesse sentido, deixou bem entendido nos seus pressupostos. No entanto, a pessoa acusa daquilo que ele faz na realidade. Quantas vezes, vídeos no YouTube, ele consultou o BibleWorks? Quantas vezes ele debateu com as pessoas online? Quantas vezes ele fez exposições ali ao vivo, debate Arena Apologética e vários outros, no canal do Lucas Banzoli também, desafiou Sabino e muitas outras coisas. No entanto, mas comigo ele quer ao vivo, parece que ele quer me envergonhar nesse sentido e tudo mais e tal, e achando que isso aqui, mesmo que está sendo gravado, eu posso estar usando o BibleWorks. No entanto, observe a fala dele. A fala dele, ou as falas do que ele propõe. Preste muita atenção aqui, ó. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Acabei de pregar aqui na festividade do congresso, durante o congresso. Vou até compartilhar uns vídeos com vocês aí da pregação. Foi um poder de Deus. Era uma festividade da igreja. E acabando de ver um vídeo do professor, do Euler Lopes, dizendo assim: pastor, segundo ele, o seu Rodrigues e Atlas não tem formação acadêmica. Eu não sabia que não tinha. Não sei, o Euler disse que não tem. Ele faz pergunta retórica. Eles têm? Não sei. Aí ele disse que eu sugeri que ele não tinha. Não sugeri, eu perguntei. Aí ele disse: você está correndo? Não, mesmo. Eu falei assim: mesmo que ele tenha ou não, eu topo, está aí no meu canal. Você que está com essa coisa na opção. Eu falei: eu topo. Aí ele disse: mas são dois debates. Primeiro, na lousa, ao vivo aqui. Euler Lopes, todo carinho, todo respeito. Debate de só, presencial. Na lousa, presencial. Agora, você está correndo? Não, não estou correndo, não. Muito pelo contrário, eu me chamei para debater. Agora, quem está correndo é o senhor Euler Lopes. Por quê? Ele quer ficar atrás da lousa, com um notebook na mão, computador, BibleWorks, que eu também tenho BibleWorks. Logos, eu também tenho Logos. Na mão, aí quando ele não souber, ele vai lá e consulta. Aí, para quem não conhece, acha que ele está fazendo desafio de gigante. Pelo amor de Deus, Euler Lopes. Vamos tete a tete, ao vivo, pessoalmente. Bora, vamos marcar o lugar, a hora e o dia. Pessoal. Viram aí? Ele disse que quando eu não souber, eu posso consultar na hora. Então, tete a tete, não tem como consultar. Eu estarei com notebook, BibleWorks e tudo mais. No entanto, vocês viram o debate dele com o professor Átila? Ele estava com quem em cima da mesa? Com o notebook, exatamente. Então ele acusa aquilo que ele faz, do que ele faz. Na realidade, isso aqui é uma questão psicológica, entendeu? Todos os psicólogos sabem perfeitamente quando a pessoa ranzinza demais, é porque ele está escondendo alguma coisa. E de fato, assim aconteceu. O professor Átila Ribeiro debatendo com o nobre professor José Ferreira, e o professor José Ferreira estava com o notebook aberto lá, entendeu? Notebook aberto. Então, ele acusa daquilo que ele faz nesse sentido. Então, se eu não souber, isso quer dizer que ele é melhor do que eu, que ele está demonstrando ser melhor do que eu. No entanto, mesmo que fosse, por exemplo, mesmo que fosse pelo WhatsApp, mesmo que ele já debateu também pelo WhatsApp, mesmo que fosse, por exemplo, ali, aqui, ao vivo, online, que eu moro em Manaus, eu não sei se ele vier para cá, se ele vier para cá, aqui, a gente arruma um local praticamente para ele ficar e também iremos debater, simplesmente assim, tá bom? Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Se for, vier para cá, a gente faz. Quando eu for para lá, é uma coisa diferente, né? Aí eu faço uma agenda e tudo mais e tal, no sentido meus amigos fazem. O que ocorre agora? Observe, o professor José Ferreira, ele precisa aprender
a respeitar outros professores. Ele precisa a respeitar o Átila, a respeitar o professor Eliseu, a respeitar o Matheus Rangel, a me respeitar os professores também do Brasil, porque ele se coloca acima. E num grupo do WhatsApp, mostrar uma coisa para vocês, ele fez uma pergunta, de vez de fazer uma pergunta, gravar um áudio, não, ele gravou, foi um vídeo fazendo pergunta, achando que eu não ia respondê-lo. E também achei por bem também gravar um vídeo, fazer uma pergunta, que se é que ele tá fazendo uma pergunta para mim, porque começou foi ele, né, fazendo perguntas para mim, gravando o vídeo, eu também devo vir na mesma moeda. E vocês acham que ele respondeu minha pergunta? Vocês acham? Vamos analisar uma questão aqui. Deixa eu fazer algo aqui para vocês, para que vocês possam saber perfeitamente. Então, vamos ouvi-lo, as perguntas dele e a minha resposta, e também a minha pergunta, que não foi respondida. Entendeu? Interessante isso, né? Ele gosta de perguntar, mas não gosta de responder. Vamos olhar aqui rapidamente e soltamos. Impressão, né? Não completa porque não saíram ainda todos os livros. Mas Volta aqui. professor Euler Lopes, eu estou aqui com Gordon Fee, comentário exegético de 1 aos Coríntios. Eu estou aqui com comentário exegético do Apocalipse do Grant Osborne. Na verdade, a coleção, né? Não completa porque não saíram ainda todos os livros, mas todos que saíram eu os possuo. O senhor falou que eu não fiz exegese porque eu não fiz segmentação do texto. Com certeza, estabelecimento. Deixa eu ver se está gravando aqui para vocês, mas não sei se está gravando. Ah, tá. Não tá. Agora vai. Opa, agora sim. Eu acho que agora vai. Isso. Voltando de novo aqui, tá, gente? Volta de novo. Professor Euler Lopes, eu estou aqui com Gordon Fee, comentário exegético de 1 aos Coríntios. Eu estou aqui com comentário exegético do Apocalipse do Grant Osborne. Na verdade, a coleção, né? Não completa porque não saíram ainda todos os livros, mas todos que saíram eu os possuo. O senhor falou que eu não fiz exegese porque eu não fiz segmentação do texto. Com certeza, o estabelecimento do texto também, acredito que o senhor talvez fale isso. Mas a pergunta que eu faço para o senhor é segmentação textual. Me fez até lembrar o Fábio Sabino, né? E os aspectos iniciais da exegese a exegese. É tipo assim, pessoal, quando ele falou que o Átila não fez exegese, tá tudo bem. Mas quando eu falei para ele que ele não fez exegese completa, aí ele quer sair pela tangente. Na verdade, tá, novamente, uma maracutaia. Argumento da maracutaia é isso, tá? Ele acusou o Átila daquilo que ele não fez também. Vamos lá. Estes homens são exegetas. Nesses comentários exegéticos, eles fazem segmentação do texto. O segmentação é a base, ou seja, o primeiro passo. E quando se é exegeta profissional, ele já... Não, a pergunta é: a gramática resolve a exegese? A segunda pergunta é: segmentação do texto é exegese ou apenas a base, a raiz da exegese? E quem já tem perícia nisso, nem perde tempo com isso. Responda, por favor, professor. Aqui, na verdade, ele, novamente, acusa daquilo que ele não fez. E apresenta dois comentários. É comentários exegéticos, não é exegese, é comentários. Pontos principais que eles acharam necessário comentar acerca do versículo, mas exegese propriamente dita não é assim. Ele sabe muito bem disso, mas acusa o professor Átila de não ter feito exegese. Certo. Professor Ferreira, deixa eu ver se eu passo aí um minuto, alguma coisa assim. Esse livro aqui, Hermenêutica e Exegese, esse livro Hermenêutica e Exegese, deixa eu ver aqui onde eu trabalho. Respondendo diretamente a sua pergunta, isso aí é só base. Isso que você está falando, segmentação textual, estabelecimento do texto, isso é tudo base. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver rapidamente. Achei aqui. Mas vai começar daqui. O senhor consegue, dá para vislumbrar isso aqui?
acho que dá para vislumbrar, né? No livro eu trabalho métodos, aplicação, e aqui delimitação textual na exegese, então ela é um passo da exegese, e mais justificação da perícope, como delimitar o texto, são coisas iniciais da exegese para qualquer pessoa. Esse livro aqui é um livro básico para qualquer pessoa, para entender. Deixa eu ver se tem pouco tempo. Delimitação da perícope e tudo mais, olha essa estrutura aqui, ó, essa estrutura, uma pequena estrutura para a pessoa reconhecer. O que mais que eu posso colocar aqui? Segmentação também e as suas regras. Terminando aqui, professor, aqui rapidamente, e terminou o vídeo. Também faz passos da segmentação e como fazer uma segmentação. Esse aqui é respondendo a segunda pergunta e fazendo minha pergunta para o senhor também. Tive que colocar para carregar meu celular aqui, tá bom? O que ocorre? A gramática é uma ferramenta da exegese. Ela não é a exegese em si, é um dos passos da exegese, ok? Um dos passos da exegese. Está respondida a pergunta, mas dentro da gramática, envolvendo agora a sintaxe, na sua análise que o senhor fez acerca de 1 Coríntios capítulo 3, contexto ali, tem alguma oratio variata? Essa é a minha pergunta para ele. Ele fez uma para mim, eu vou fazer uma para ele agora. Tem alguma, por exemplo, constructio ad sensu no texto? Uma vez que o senhor diz que tis, praticamente ali, de 1 Coríntios capítulo 13, 3,15, aplica a sinergoi. Isso aqui é minha pergunta para o senhor, tá bom? Mas é isso aí. Só fazendo um resumo. Os passos da exegese, mostrei agora há pouco. Isso é inicial da exegese, o iniciar da exegese. O segundo é trabalhado a gramática do texto, que vai envolver sintaxe também. E uma das análises linguísticas da estruturação é a sintaxe. E as minhas perguntas para o senhor. Mestre Euler, Agora vamos ver se ele me responde as perguntas que eu fiz. Ele fez uma pergunta, né? Eu respondi. Eu fiz uma pergunta, o que é oratio variata, sobre se ele trabalhou já oratio variata e se ele trabalhou constructio ad sensu. Mas vamos ver a resposta dele aqui, ó. Mestre Euler, no meu livro, o livro ele é exegético, completamente exegético, 100% exegético, absolutamente exegético. Aí todas essas proposições que o senhor colocou aí, essas perguntas que o senhor fez, sobre oratio variata, elas estão no livro. E detalhe, elas não estão no livro explicando o que é uma oratio variata. É um livro para acadêmicos. Elas estão no livro já jogando as formas de se analisar essas orações. E o que acontece? Por que elas já estão no livro assim? Porque, de fato e de verdade, quando... Eu não quero me ofender, me desculpe. Ele fala que não quer me ofender, mas ele não responde a pergunta. Observe, ele não responde a pergunta. Não responde a pergunta. Oratio variata, ele não responde a pergunta. Constructio ad sensu, ele não responde a pergunta. E olha que é perguntas simples de sintaxe, tá, gente? Aquele que o senhor vai ler o meu, o senhor vai ganhar um livro meu de presente. Quando eu vejo, fizeram até alguém... Ele vai falar agora do professor Átila. Eu ia falar, alguém me fez uma pergunta, qual a carga semântica de Lempo Sentai? Alguém, não sei quem aí, alguém. Aí eu fui nos bastidores, falei, querido, eu não vou te responder qual a carga semântica de Lempo Sentai. Eu vou te responder aqui nos bastidores, por isso, senão vai ficar vergonhoso para você. Então ia ficar vergonhoso pro professor Átila. Na verdade, o debate foi no Fora da Caixa e observe que ele não respondeu a pergunta do professor Átila sobre isso, mas quis responder no PV, né? Fora dos bastidores. Bem, isso aí não é...
Não respondeu a pergunta do professor Átila, não respondeu a minha pergunta. Então, de fato, de verdade, veja bem, compre o meu livro. Compre o meu livro. Essas perguntas, elas soam. É difícil. E aqui ele termina, tá bom? Ou seja, para ele me responder, eu tenho que comprar o livro dele. Para ele ter me respondido, eu devo comprar o livro dele. Mas ele não respondeu. Orato Variata não respondeu a estrutura da Orato Variata. Ele não respondeu constructio ad sensu. Ele não respondeu. Não respondeu a pergunta do professor Átila, mas uma pergunta simples, professor José Ferreira, já que o senhor domina a gramática. Por que o senhor não respondeu essas perguntas simples aí? Mandou comprar o livro, né? Comprar o livro, que lá tá tudo isso aí. Mas quis que eu respondesse a pergunta dele sobre os princípios da exegese, se era exegese, segmentação, delimitação textual, né? As regras da delimitação e tudo mais e tal. E, e gravou um vídeo, isso aí foi me afrontando. Até eu gravei um outro vídeo no mesmo grupo e ele saiu do grupo depois, né? Por uma questão aí, nesse sentido. Então, ele acusa daquilo que ele não faz. Primeira questão, acusa daquilo que ele não faz, tá? Agora, vamos a uma outra questão aqui, legal, e que vamos observar algumas coisas aqui, né? O debate dele, debate não, na verdade foi uma resposta, uma reação dele com o professor, ao professor Eliseu Rodrigues no canal do professor Ferreira. E observe essas questões aqui que vamos colocar para vocês verem. Vou aumentar aqui para que vocês possam ter uma certa compreensão. Deixa eu colocar assim, fica melhor para mim. Vamos lá. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo para o nosso canal. Desta feita, professor de grego comete equívoco e leva Eliseu Rodrigues, o pastor Eliseu Rodrigues, ao erro. Observe que ele já começa, professor de grego comete equívocos e leva o professor Eliseu Rodrigues ao erro. Mas está dizendo professor de grego. Ou é o Mateus, ou é o Átila. Provavelmente o Átila e o Mateus. Eu não sou não, mas ele tá mostrando os erros dos professores de grego. Tá? Vamos lá. Queridos, quero antes de mais nada deixar claro que o meu vídeo é uma reação a uma reação que o pastor Eliseu fez de um debate meu com o professor Átila Ribeiro, no Fora da Caixa, nosso querido pastor Juliano Fraga, um dos maiores podcasts do Brasil, se não o maior do Brasil. E dentre os muitos erros que o meu interlocutor cometeu, eu estava... Dentre muitos erros, de quê? De grego, tá, gente? Os erros são de grego, que ele está dizendo aí. Aí trabalhando todos os erros em vídeos diferentes, para deixar muito bem claro para você. Mas... Então ele vai trabalhar todos os erros em vídeo. Então ele vai expor os erros. Beleza. Eu quero trabalhar aqui o erro que ele cometeu sobre, segundo ele fala aos Coríntios 5, 10, sobre o termo faulos em grego, tá bom? Isso não significa dizer que eu não tenho o meu respeito e o meu carinho pelo pastor e professor Eliseu Rodrigues, assim como também o tenho pelo pastor Átila Ribeiro, ok? Eu quero deixar claro de antemão para você entender. Vamos rolar o vídeo. Na proporção em que o vídeo for passando, eu então irei apresentando os fatos, né? Eu irei apresentando os fatos. Vamos embora. Estou com ele aqui, página 955. Significado de faulos: ruim, mal, indigno, vil, desprezível, moralmente ruim, mal, ímpio, perverso. Isso o léxico fala, e todos os léxicos dizem a mesma coisa. Ele fala, se você vai refutar o poeta Pentecoste, quando eu citei o Pentecoste, foi para dizer que o argumento de que a maioria pré-defende tristeza do céu é falacioso. Agora, exegese agora é diferente, esquece do Pentecoste. Eu vou pro... Observe, eu estou mostrando nos léxicos, e digo que todos os léxicos dizem isso, que faulos, que é o termo que aparece em 2 Coríntios 5:10. Todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa daquilo que fizemos pelo corpo, bem ou mal. E a palavra mal que aparece ali é faulos. O professor Átila Ribeiro vai dizer
falou a priori que faulos é diferente de kakos. Faulos são coisas inúteis e não mal no sentido condenatório. Aí eu mostro que os léxicos diz que faulos é todo tipo de mal, inclusive faulos é mal condenatório. É impossível faulos ser mal praticado por salvo. Quem pratica faulos não pode ser salvo. Bem, só uma pequena observação aqui. Eu acho que o Dr. Vicent, ele tem o Dr. Vicent. O Dr. Vicent, na página de número 82, fala sobre Paulos, mal, Paulos. E ele vai dizer o seguinte, abre aspas, maldade. O versículo anterior, ele está discutindo João capítulo 3, tá? Versículo 20. O versículo anterior trazia uma palavra distinta dessa. Originalmente, leve, irrisório, trivial. Ou seja, Paulos, originalmente, leve, irrisório, trivial. E, por conseguinte, sem valor. Portanto, vírgula. Tá concluindo aqui, ó. O mal considerado sob o aspecto de inutilidade, e ele manda ver nota Tiago 3,16. 3,16. A CPAD lançou isso aqui, somente 2 volumes, mas no inglês tem uns 5 volumes e ele menciona acerca de Tiago. Mas esse é especialista, aqui é um especialista no Novo Testamento, já deu aula de grego em diversas universidades, e ele fala de inutilidade. Entendeu? Vamos colocar assim. Isso aqui é exegético ou não é? Mas vamos ouvi-lo novamente aqui, tá? Só um adendo aqui à fala do nobre professor. Aí, tá. Vamos chegar ao texto de 2 Coríntios 5,10, eles vão comentar aí. Aí você vai me entender melhor. Segura, viu? Eu estou apresentando os léxicos. Aqui, Fala para o senhor, pastor Ferreirinha, que o argumento de que a maioria dos prés não obras para a condenação. o senhor quer um exemplo? Inveja, facção e perturbação. É um termo. Observe que o pastor José Rodrigues vai dizer que mal, em 2 Coríntios 5,10, não é mal para condenação, porque o mal que o crente pratica é deixar de orar, é desobedecer, mas isso não é mal para condenação. É diferente do mal praticado pelo ímpio. Mas olha só o que diz Tiago falando de faulos, o termo que aparece em 2 Coríntios 5,10. Termo usado por Tiago, e olha o que Tiago diz. Tiago diz assim, Tiago 3,16. Ropugar zelos, caeriteia, equei acatastasia. Isso é, havendo entre vós inveja, facção e perturbação. Havendo entre vós inveja, facção e perturbação. Havendo entre vós, ele está lendo o texto grego, né? Bem, vamos conferir. Taipan, também todo faulon, também todo tipo de mal. Quando ele diz todo tipo de Também todo tipo de mal há. Esse é do texto grego, ele está tirando isso? mal há, ele usa faulos. Ele usa faulos, no caso. Tiago está escrevendo à igreja e não a ímpios, está dizendo que havia naquela igreja todo tipo de mal. Pastor, por que o mal na vida do ímpio é para condenação eterna e na vida do crente não é para condenação eterna? É que o ímpio está debaixo do juízo, o crente está debaixo da misericórdia. O ímpio tem prazer em viver naquela prática e não se entristece. O crente não tem prazer em viver na prática do seu pecado, ele sempre se entristece, ele está sempre querendo em Deus uma mudança, mesmo que ele não busque como deveria buscar. Isso será analisado no tribunal de Cristo. Poderia ter uma renúncia maior, uma busca maior, um tempo maior de oração, leitura da palavra e jejum para matar sua carne e seus desejos carnais, e esses crentes não se dedicaram a isso. Mas o prazer do ímpio é maior na prática do pecado do que a fraqueza do crente. Observe que eu cito Tiago 3,16, e o pastor Eliseu Rodrigues diz que Tiago está falando para a igreja, e é fato, é verdade. Tá bom? Aqui você já vai começar a entender 2 Coríntios 5,10. Eu vou chegar em 2 Coríntios 5,10 bem mais claro para você. Mas acontece que o Tiago diz que se vocês praticam invejas, dissensões,
Se vocês praticam, gente, agora eu vou entrar um pouquinho para observar, tá? Preste atenção. Estou com o texto grego de Tiago aqui. O Bible Works está aqui, ó. Tá bom? E preste atenção. O professor Eliseu está analisando as falas do professor Ferreirinha. E ele entra nesse sentido, a igreja e tudo mais e tal. No entanto, o Ferreira está analisando o texto grego. O texto grego. Olha só. O versículo de número 16 começa assim, ó. Ropugar zelo kai aristeia. Essa é a primeira frase. Ele diz que aqui, ó, entre vós aqui, entre vós, eu tenho uma locução prepositiva no caso dativo, locuções prepositivas, claro que eu uso um pronome remeis no caso dativo, e a preposição en, para dizer entre vós. Bem, isso aqui é praticamente uma paráfrase. Essa tradução, o professor Ferreirinha propôs, é uma paráfrase, porque o texto é ropo, advérbio de lugar, onde gar, pois, zelos, kai aristeia, onde há ciúmes, zelos, aqui pode ser zelo, mas aqui no contexto é ciúmes, ciúme, aristeia e divisão, contenda, tá? Onde há ciúme e contenda, onde há e não entre vós, o senhor tirou da onde, professor José Ferreira? Onde o senhor tirou? Do grego, o senhor cometeu um erro aqui de exegese. A exegese tem que sair do texto aqui, o senhor trouxe uma paráfrase, entre vós e tudo mais e tal, entre vós só na sua cabeça, porque no texto grego não. Mas o senhor não erra, né? O senhor não erra, mas para fazer exegese sai do texto, ele está lendo o texto está na mão dele e ele erra. Texto grego. Pegar paráfrase, isso não precisaria nem de texto grego, né? Parafrasear, não precisaria nem de texto grego. É só pegar uma tradução, mas ele está lendo o texto grego diretamente, então ele está parafraseando o texto nesse sentido. Mas o texto não diz aqui entre vós. Ropogar zelo kai aristeia. Nesse sentido, onde, pois, claro que o verbo eimi, ele é implícito, aqui o verbo ser, zelos e aristeia, ou seja, onde há ciúmes e divisão, vamos colocar assim, contenda. Ekei quer dizer lá, advérbio também de lugar, a catastasia, ou seja, a desordem, kai panfaulo pragma, e toda prática, pragma é prática, fazer alguma coisa, e toda prática, faulon, inútil. Também assim, podemos traduzir como inútil, nesse sentido, conforme o doutor Vicente trabalhou, e não como o professor Ferreirinha trouxe, e todo tipo de mal há. Todo tipo de mal há. Aqui no grego não tem escrito todo tipo de mal há. Aqui no grego nós temos kaipam, faulum, pragma. E toda prática inútil. Vamos traduzir de forma literal? E toda prática inútil, toda prática má. Vamos colocar assim? São possibilidades de Paulo. Traduziremos e toda prática de prática inútil. Vamos colocar assim, conforme Vincent. Mas ele faz também uma paráfrase. Para quem está analisando o texto grego diretamente, por que faz uma paráfrase, gente? Por que faz uma paráfrase? Novamente, erro de exegeta. Do exegeta que tem mais de 22 anos de grego. Nesse sentido. Voltamos novamente aqui. Vamos ver mais umas observações. Perturbação pratica todo tipo de mal, todo tipo de faulos. E o pastor Eliseu Rodrigues disse que é um mal diferente do mal do ímpio. É um mal para quem está debaixo da graça, debaixo da misericórdia, conforme o pastor Eliseu. Observe que ele fala pratica ali, mas não com o texto grego na mão. O texto grego na mão dele, ele leu diferente, parafraseou o texto. Deixar de orar, não obedecer a Deus, o que deveria jejuar mais, ler mais a Bíblia. Ele vai dizer que o mal é esse. Mas Tiago é bem claro em dizer que não é. Isso é o professor Eliseu que está seguindo o professor Átila, que o professor Átila está seguindo outros professores novatos de grego. Professores novatos de grego, viu aí, gente? Mas o que Tiago diz é o seguinte: havendo entre vós inveja, divisões ou dissensões. Novamente ele erra. Havendo entre vós. O texto grego não fala. Ropugar.
Quem disse que é havendo entre vós aqui? Havendo entre vós aqui. Ropugar. Ropugar zelo que aristeia. Cadê, meu querido? Cadê tua exegese? Foi pro Beleléu agora? Acho que foi pro Beleléu, tá? Beleléu. Gente, eu tô atacando um argumento, tá? Daquele que se diz o professor e erra numa tradução básica. Exegese, o exegeta, ele vai pro texto grego. Independente de como tá o texto grego, ele vai pro texto grego, ele não vai pro paráfrase. Todo tipo de mal, todo tipo de faulos. Faulos, a palavra ali é mal. E inveja e dissensões, segundo Paulo, são obras da carne, Gálatas 5, que os que tais coisas praticam não herdam o reino dos céus. Portanto, Tiago está falando para a igreja justamente para que a igreja não pratique faulos, porque se a igreja praticar faulos, ela está praticando todo tipo de mal, inclusive inveja e dissensões, que são obras da carne e que não tem parte no reino dos céus. Dizer que mal ali, faulos, é deixar de orar, ler menos a Bíblia, não, por favor, mal condenatório. Mas a coisa vai ficar pior ainda. Santander Empresas começa todos os dias. Aqui começou já aquela benção, que como eu tô pegando o vídeo direto dele, deixa eu deixar passar isso aqui, tá? E daqui a pouco a gente vai voltar novamente aqui. Deixa passar. Não vou cortar o vídeo não, vai ficar assim. Enquanto meu filho não chama... Agora, voltou. Beleza. Voltou. Perfeito, vamos lá. E vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui é sem edição, tá, gente? Sem edição. Aqui é sem edição. Voltando um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Calma aí, não dá mais um segundo de filho. Por favor. Que são obras da carne e que não tem... Eu vou ter que levar meu filho no colégio, mas vou analisar mais um pouquinho e parei aqui. Vou parar aqui e vou enviar o vídeo pro YouTube, tá bom? Só umas questõezinhas aqui. parte no reino dos céus. Dizer que mal ali, faulos, é deixar de orar, ler menos a Bíblia, não, por favor, mal condenatório. Mas a coisa vai ficar pior ainda. Vai ficar pior. Faulon, porque é o caso acusativo. Quando já... Faulon não, pastor. Faulon não, tá? Faulon, se a sílaba tônica ficasse na última sílaba. A sílaba tônica é na penúltima. Faulon, 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 Faulon. Agora Esaú diz que nem mal nem bem eles haviam praticado. O texto diz assim: nepogar, genetentam, nenhum deles havia nascido, né de... Mepó, não. Mepó, 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 nem mepó, mepó, mepó. praxento, né? Praxento, nem praticado, algum agatô, ré, paulo, algum bem ou mal. E Agató, ré, faulon. Aonde, professor? Versículo de número 11, né? Mepogar genetentum mede praxantum ti agaton e não ré. Cometer erros básicos de leitura no grego e outra coisa. O pronome definido ti aqui deve ser lido junto com praxanto. Praxanto. Exatamente. Deve ser lido junto com o praxanto, porque ele é um enclítico. E o enclítico se ajuda foneticamente a palavra que está anteriormente a ele. Então, praxantonti, praxantonti, praxantonti. Ok? Novamente, presta atenção. de praxanto, né? De praxanto, nem praticado, ti, Praxantonti. algum agatô, ré, paulo. Agaton, ré, faul. Ré? Não tem ré. Conjunção alternativa ou. Ele está com o texto grego na mão. Vamos lá. Algum bem ou mal. Isto é faulo. Quando você pega o texto de... Deixa eu pegar aqui, aproveitar que o texto de Alan. Evangelho de São João. Viu? Ele estava usando o computador dele, está usando o computador dele, agora ele vai para o Nestealad. Ele está usando o computador, agora vai para o Nestealad. Né? Vamos lá, olha só. Ele acusa os outros daquilo que ele faz.
versículo 28 e 29, quando Jesus diz que uns sairão para a ressurreição da condenação, outros para a ressurreição da vida. Observe que eu citei o mal e o bem entre Jacó e Esaú. Ambos não tinham praticado o bem e o mal. E ali Agapós versus Faulós, mostrando que... Não tem faulós, não, é faulos. Faulos, professor Ferreira, a sílaba tônica. Para quem tem 20 anos de estudo de grego, não era para ter errado essa acentuação, não. Ou não tem tanto costume e contexto. As duas, ou não tem 20 anos, ou não está acostumado a esses 20 anos, foi dormindo e não estudando de fato grego como era para ser estudado. Então, faulos, não é faulós, nem faulon, faulos, faulon. Faulos é o oposto de Agatós. Agatós é todo tipo de bem, de coisa boa. Faulós é o oposto, todo tipo de mal. Ele vai errando. Faulós e faulos, faulós e faulo. Como se a sílaba tônica fosse assim. Não. Onde há inveja, divisões, todo tipo de mal, prostituição, ou seja, faulos não pode ser praticado por salvo. E eu vou mostrar o próprio Jesus e deixa chegar lá, me aguarde. Os que saem para a ressurreição da condenação é os que praticam mal. Que palavra mal existe ali? Metalmates et tutu. Não vos paráveis disto. Rotier petai rora em repantas roi em tois minemeios, porque virá a hora que todos os que estão no túmulo acusam de pés conessa ao tu, ouvirão a sua... Minemeios, caso ativo, plural, não é túmulo, é túmulos, plural. Mais um erro de quem tem 20 anos de grego, tá, gente? Erros básicos. Ele tá com o texto na mão, tá, gente? Com o texto na mão. Mas o caso dativo aí é plural, não singular. Tudo bem? Voltamos um pouquinho aqui. Ora em repantas roi em tois minemeios, porque virá a hora que todos os que estão no túmulo acusam de pés conessa ao tu, ouvirão a sua voz. Tai é poreu santai, roita agatá, e ressuscitarão. Opa! Eporel sontai. No texto grego, ressuscitarão? Onde isso? Onde isso? Eporel sontai. Ressuscitarão, cai eporel sontai. E sairão. Mas o texto grego está na mão do rapaz. O rapaz tem mais de 20 anos de estudo e comete erros de tradução ao vivo. Eu não queria fazer isso, mas ele me ofendeu. Tá? Ele me ofendeu. Pode ser que eu tenha Bibliocos ali, observe quando ele estava no computador dele, estava mais certo, né? Mais certinho. Mas quando vai pro ao vivo, lendo o texto, ele comete erros terríveis. Vou ter que levar meu filho ali, que ele apareceu aqui, mas vamos lá. Ouvirão a sua voz. Tai é poreu santai, roita agatá, e ressuscitarão. Roi poi agatá poiessa, Roi poi agatá poiessa? Onde tem roi poi? Roi poi. Onde tem roi poi? Onde tem poi aqui? Aqui tem roi, tá? Agatá. Poiessanti eis anastansis. Anastansin. Voltando aqui, ó. Roi poi. E ressuscitarão. Roi poi agatá poiessa, os que praticaram bem, eis anastasis zoeas, para a ressurreição da vida. Roi deta faula, os que praticaram mal, faula, praxontis eis anastasis céus. Não é praxontis. Praxantes, e não praxontis. Acho que é muito erro de tá com o texto na mão e comete erros. Vamos lá. Ressurreição da condenação. Então, quando... Aqui, voltando para mim aqui, por favor. Rapidamente, que eu já tenho poucos minutos. O cara que diz que tem mais de 20 anos e menospreza Mateus, Átila, Eliseu Rodrigues e eu, em grego, ele comete erros básicos. Eu acho que nenhum aluno comete erros básicos assim de tradução. Um dos erros mais básicos que ele cometeu é equiporel sontai, e sairão e não ressuscitarão. Erros terríveis. Agora eu pergunto de vocês. Vou ter que sair agora, porque isso aqui tá cheio de erros. Pergunto de vocês, e aí?
Quem é que usa, quem é que está fugindo aqui? E quem é que erra, que está errando ao vivo aqui? Quem é que erra ao analisar um texto? Quem é que erra? Eu estou dizendo que eu erro também. Não vou dizer que eu não erro. Mas dizer, não vou o debate ao vivo ali porque aqui está ao vivo, ou o cara sabe, o cara não sabe e tal, e ele comete erros de tradução. Compõe essa tradução, pega um interlinear, pega um texto grego, pega qualquer outra coisa, pega também até mesmo uma tradução. É que porelson tá aí. Se é que porelson tá aí, é ressurreição no versículo 29 lá, de João capítulo 5, ressurreição. Não, isso aqui são erros de iniciantes. Quem tem 20 anos de grego não comete esse tipo de erros. Aqui é erro básico. Sílaba tônica, troca, palavras trocadas, faulo, faulão, faulo. Uma vez fala faulos, outra vez fala faulão, outra vez fala faulos, outra vez fala faulós. Não, gente. Para quem ensina isso, é simples. Simples. Eu não ia fazer isso, não. Eu fiz isso porque eu fui atacado. Tá? Ele acusa daquilo que ele faz. Diz que está refutando os professores de grego. E o professor de grego erra em fonética, fonologia, sílaba tônica, erros de tradução. Simples assim. Agora vai culpar. A culpa vem o óculos, a visão, deu amnésia. Isso será a culpa. E você? A culpa de quem? Um grande abraço a todos em Cristo Jesus.